Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos mais para uma videoaula. Hoje iremos aprender sobre histograma, polígono de frequência e ogiva. Essa ogiva aqui, frequência acumulada. Na aula passada aprendemos como fazer esta tabela, que tem o intervalo, o ponto médio, a frequência absoluta e a frequência absoluta acumulada. Então foi montada essa tabela na aula passada. Quem tiver curiosidade ou quiser relembrar, é só voltar na aula anterior, com os números de classe. O histograma. Essa tabela aqui, ela foi feita de modo aleatório. Pego os números aleatórios para podermos fazer o entendimento da distribuição de frequência na aula anterior. Então aqui eu quis dar um significado para essa tabela. Eu coloquei essa tabela aqui como altura de elefantes. Por exemplo, no intervalo de 1,90 a 2,19 de altura, temos 2 elefantes. Então, eu quis dar um significado para esta tabela. Então, vamos lá. Como preenchemos, então, um histograma? Olhamos aqui o intervalo de 1,90 a 2,19, temos 2 elefantes. Se você pegar aqui, então, 2 elefantes, está um pouco aqui abaixo do 3, está aqui um pouquinho abaixo do 3. Vamos fazer então um gráfico de barras. Você tem aqui a sua primeira barra entre 1,90 m a 2,19 m. Você tem então 2 elefantes. E assim vamos continuar a preencher o histograma. Então, no eixo Y, nós temos aqui a frequência absoluta e no eixo X nós temos então os intervalos. Para o intervalo de 2,19 a 2,48 temos apenas um elefante. Então ele vem aqui mais ou menos. Pronto. Um elefante. De 2,48 a 2,77 temos 5 elefantes. Então o 5 está aqui mais ou menos. Vamos subir aqui. De 2,77 a 3,6 temos 11 elefantes. Então ele está um pouco abaixo do 12, aqui um pouco abaixo do 12. Subiu aqui, ó, a barra. O ideal é fazer com a régua, mas eu vou fazer a mão livre. Aqui o 11 elefante, e de 3,06 a 3,35 temos um elefante. Temos aqui um elefante. E entre 3,35 a 3,64 temos apenas um elefante também. A altura dos elefantes em um rebanho, por exemplo. Em um bando. Certo. Vou deixar ele mais bonito. Então está aqui pronto o nosso histograma.
que é um gráfico de barras. O que ele nos diz? Ele nos diz o seguinte: aonde está a maior frequência? Por exemplo, este grupo de elefante, a maior frequência está entre. Você vê aqui, então, é uma leitura, para facilitar uma leitura de um gráfico, de uma tabela. Então, a partir do gráfico, você tem uma leitura imediata dessa tabela. Quando você olha para a tabela, você imediatamente observa que nesse grupo de elefante, então a maioria está entre 2,77 a 3,06 de altura. Então, onde está a maior frequência. E justamente dá no 11. Certo? Então vamos aqui agora para o polígono de frequência. Ele está pondo o nosso histograma. Nosso polígono de frequência, o que é um polígono? O polígono é uma forma geométrica plana, onde ela é feita por as arestas delas, segmentos de reta. São formadas por segmentos de reta. E precisa estar fechado. Como um quadrado, um triângulo, é um polígono. Então precisa estar fechada. E é segmentos de reta. Para construir, eu comecei a fazer aqui. O que devemos fazer? Se eu observar aqui, olha, é o nosso histograma pontilhado. Eu pontilhei ele aqui, nosso histograma ali, para ficar mais fácil apagar depois. Você utiliza então o ponto médio para fazer nosso polígono de frequência. Irá marcar então o ponto médio. O ponto médio entre, por exemplo, 1,90 e 2,19 dá 2,04. Basta somar os dois e dividir por 2. Basta somar 1,90 mais 2,19 e dividir por 2. Está na aula anterior. Ou basta você vir aqui e colocar mais ou menos, claro que eu estou no olho aqui. Colocar no meio aqui da barra do histograma. Certo? Então, coloquei ali, polígono de frequência. O outro aqui, o outro aqui. Certo. Então, marquei ali aonde eu vou ter que marcar o meu polígono de frequência. Vou utilizar pegar uma régua, agora para ficar mais bonito. Então, é um polígono. É um polígono. Aqui é um polígono, então, é uma forma geométrica formada por segmentos de reta. Então, basta ligar os pontos médios. Ligamos. Repare o seguinte, este gráfico aqui, ele não está fechado, ele precisa ser fechado. Para ser um polígono, o gráfico precisa estar fechado. Ele está aberto nas duas extremidades. Para fechar o gráfico, também devemos marcar aqui, olha, entre esses dois intervalos aqui, o seu ponto médio. O seu ponto médio deste lado e do outro lado também. Seu ponto médio. Marcado ali seu ponto médio no eixo X,
deste intervalo e você fecha o seu polígono. Como o seu polígono não é um histograma, você tem que apagar. Para fazer o polígono, basta então você pegar ali, marcar aqui o meio de cada barrinha dessa aqui, que é o ponto médio de cada barra, e traçar retas ligando esses pontos. Como foi feito aqui. Então vamos apagar, aqui vamos apagar esses tracejados aqui, que facilitou aqui para fazer o polígono. Vamos deixar aqui limpo, bonito. Para a gente poder ver melhor. Pronto, está aí o nosso polígono de frequência, que é então uma forma geométrica formada por segmentos de reta, como está aqui. E ela deve ser fechada. Pronto. E temos um pico aqui mais intenso. Indica que esse pico aqui mais intenso, note que esse pico aqui mais intenso está justamente entre 2,77 a 3,06. Que é justamente onde tem a maior concentração de elefantes, nessa faixa de altura. E para fazer então ali o ogiva, para podermos fazer o ogiva, o que nós temos? Ali eu iniciei ele, vou explicar. No eixo X, continue também com a altura de elefantes, em metros. E aqui, no seu eixo Y, você tem então a frequência absoluta acumulada, aqui no gráfico, certo? Feito na aula anterior. Então vamos construir. É um gráfico de linha, E ele não é um polígono. Vamos ver por quê. Entre o intervalo 1,90 e 2,19, temos então, note o seguinte, olha, todos os gráficos estão de 0 a 21. 0 a 21, 0 a 21. Esse 0 a 21 aqui é o número de termos que tem na tabela. Se vocês voltarem ao passado, você vai ver que a quantidade de termos era 21 termos. E tem que preencher, então, tem que preencher todos os números. Esses números têm que estar dentro daquele termo. Nós que está dentro daquele termo, porque o maior número aqui é o 21. Certo? Então, entre 2,19 e 2, entre 1,90 e 2,19, temos 2 elefantes. 2 elefantes não, aqui é a frequência absoluta, 2 elefantes. Está correto. Aqui, note o seguinte, pegamos aqui, é um intervalo, pegamos o último número aqui do intervalo, são 2 números, tem este número e este outro número aqui. Então, esse aqui é o último número do intervalo, né?
entre esses dois intervalos aqui no meio aqui há infinitos números. Por quê? Aqui é um intervalo, então variáveis contínuas. Por que tem variáveis contínuas? Porque dentro desse intervalo tem infinitos números. De 1,90 tem 1,90 e 1, 1,90 e 1, 2. Então você pode colocar aí infinitos números. Então esse aqui é o último número. Então você vai pegar o último número dentro daquele intervalo e você vai ligá-lo. Aqui você vai procurar um ponto que para ligar aqui no número 2 lá, de elefante. Então aqui você tem uma somatória dos elefantes, né? No final, aqui você tem 21. Então esse bando aí tem 21 elefantes. Então vamos pegar aqui esse primeiro ponto. Depois, entre intervalos 2,19 a 2,48, 2,19, 2,9, 2,48, temos 3. Então, somando aqui, então somou aqui. 2 mais 1 deu 3. Volta na aula anterior. E assim a gente vai construindo. Aqui, entre o intervalo 2,48 e 2,77, temos 8. 8. Então, subi aqui e busquei o 8 aqui no eixo Y. E aqui também temos, então, 19, entre o intervalo 2,77 e 3,06. Entre o intervalo 3,06 e 3,35 temos ali no caso 20. Então você sobe aqui e busca o 20 aqui. Está mais ou menos próximo aqui do 21. Ok. E por último, vai ter que dar a quantidade de elefantes que tem, dá 21 ali, que é uma somatória, por isso que é acumulada. Então entre esses dois intervalos, 3,35 a 3,64, temos 21. Então você sobe até lá no 21. Pronto, agora você liga novamente, que é um gráfico de linha. É um gráfico de linha. Vamos ligar aqui. Certo. Tá aí. Nosso gráfico de linha. Então, o que nós temos então? Aqui o gráfico de linha. Por que esse gráfico de linha aqui não é um polígono? Ele não é. Ele é formado então por segmentos de reto também, igual polígono, mas não é um polígono porque ele é aberto. As suas extremidades aqui são abertas. São abertas. Por isso que não é um polígono. E a leitura que a gente faz dele é o seguinte: quando você olha para este gráfico e olha esse número aqui, 3,06, quando você olha para esse 3,06 aqui, a leitura que você faz dele é que abaixo desse número aqui você tem então aqui próximo, que no caso ele dá 19 elefantes. Abaixo deste número você tem 19 elefantes. Então a população está abaixo de 0,3. Quando você olha para este gráfico, qual a leitura que a gente faz deste gráfico? Por exemplo, de 2,77, a população está em 8. Então abaixo desse número temos 8 elefantes. Abaixo da outra de 2,77. E com o estudo desse gráfico, dá para saber então, se a manada é jovem, se ela é mais velha, como que está esse comportamento da manada. Porque o elefante chega mais ou menos até os seus 5 metros e pouco. Né? Então, no caso aqui, essa seria uma manada jovem.
composta por fêmeas. Maioria fêmeas. Então é o seguinte, aqui temos uma atividade. Essa atividade que faz o seguinte, por favor, fazer um exemplo, pode pegar da internet, como o outro passado, de um polígono de frequência e ogiva, certo? Vai lá na internet, procura alguns exemplos, façam à mão, tira a foto e manda para mim por e-mail. E a data de entrega é 29/04/2020, ou seja, na próxima semana. Tá ok, gente? Muito obrigado. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo por e-mail ou pelo WhatsApp, certo? Mas é uma parte bem simples da matéria. Então, por hoje é só, certo? Um abraço a todos e boa noite.